Olá, eu sou Denise Garrido e estou aqui para falar com vocês sobre o curso Gerenciando a Sua Carreira. Nesse curso, nós procuramos sempre trazer esses verbos para o nosso. Você quer fazer de conta que você está falando comigo, ao invés de, assim... Mas é porque é fogo. Oi? Tá, tá. Eu vou, É, eu vou tentar falar com você, tá? pode até falar mais devagar, assim. Mas é porque eu, quando estou gravando o vídeo, eu falo rápido. É, Quando tem o outro, entendeu? Eu vou interagindo um pouco, nem que seja pelo olhar. Mas eu vou pensar que eu estou falando com você. Aí depois você corta o início, um, dois, três, e eu vou falar, oi, Fernanda, que aí o cérebro vai entender que eu estou falando com você. tá. Não, Um, mas dois, três, foi. não entendi, o quê? Não, eu só vou falar o início. Oi, Fernanda, aí vou dar um tempo e você fala pegando, gerenciando sua carreira no audiovisual. Tá bom. Uma coisa para o cérebro. Um, dois, três e. Vamos lá, Fernanda. Oi, nós estamos aqui. Um, dois, três e. Oi, eu me chamo Denise Garrido e eu estou aqui para falar com vocês sobre o curso Gerenciando Sua Carreira. O curso, na verdade, ele busca trazer alguns pontos que são muito importantes quando a gente fala sobre carreira profissional. Então, a gente tenta, através desse curso, fazer com que as pessoas reflitam, compartilhem, pensem, troquem, se inspirem e busquem sempre conhecer coisas novas, ou seja, permaneçam um tempo inteiro aprendendo novas ferramentas de trabalho, novas tecnologias e também a como se desenvolver socioemocionalmente no ambiente de trabalho. Só para falar brevemente para vocês, eu tenho 25 anos de experiência no audiovisual na TV Globo. Eu trabalhei lá até 2017. Aqui eu trago um pouquinho, né, do que foi o meu fluxo de carreira nesse segmento, mostrando inclusive que eu comecei, a minha graduação foi em pedagogia, nada a ver com audiovisual. Entrei em 1992 na TV Globo, como produtora de arte assistente. Fui até 2017, quando eu pedi demissão, mas, na verdade, os últimos 5 anos, ali por volta de 2012 até 2017, eu fui diretora executiva de uma área muito fascinante, uma área que cuidava dos talentos artísticos da produtora. O que eram isso? O que era isso? Eram os cenógrafos, figurinistas, caracterizadores e produtores de arte. Então, eu conheço muito os meandros de uma produção, não só pela minha experiência, mas também por lidar dia a dia com esses profissionais de criação. E aí a pergunta que eu sempre faço é por que na indústria criativa do audiovisual? É sempre muito importante a gente se fazer essa pergunta, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente está buscando uma profissão, a gente entender por que aquilo nos levou até aquele determinado lugar. Por que eu decidi trabalhar na televisão? Por que vocês decidiram trabalhar no cinema ou advogado na advocacia? É muito importante a gente entender o que nos levou para esse caminho. Então, eu gosto sempre de trazer essas provocações, né? Por que eu fui trabalhar no audiovisual? Porque eu quero produzir a minha arte, ou é porque eu quero trabalhar em equipe? É porque eu tenho paixão pelaquilo que eu faço, pelo cinema, ou pela produção de streaming, ou de TV aberta, ou é porque eu gosto de muita tecnologia, eu gosto de estar sempre sabendo quais são as tecnologias para lidar com a imagem, a fotografia, ou ainda é porque eu entendo que através do audiovisual eu posso tratar de pautas sociais tão importantes no mundo de hoje. Ou simplesmente você pode querer trabalhar, melhor dizendo, num ambiente de entretenimento. Está tudo certo também. Pode ser um ambiente de muita adrenalina, né? Não que necessariamente você vai saltar de paraquedas, né? Mas eu digo sempre assim,
o audiovisual, a gente não morre de tédio nunca, que cada projeto é um projeto novo, embora a gente tenha conhecimento sobre a nossa área de atuação, mas cada projeto é um projeto novo. Então, é claro que a gente fica sempre com aquela adrenalina de subir no palco, né? Como os atores e atrizes de teatro falam. Dá sempre aquele friozinho quando a gente começa a rodar, quando a gente começa a gravar. Então, isso dá uma adrenalina que a gente acaba se viciando. Ou pode ser que você queira, na verdade, trazer assuntos e mostrar a diversidade da nossa cultura, do nosso povo. O Brasil é um lugar, um país com dimensões continentais, então a gente tem muita história para contar dentro dessa maravilhosa diversidade que a gente tem no nosso país. E aí, nesse curso, a gente vai falar, né, isso aqui são as palavras-chave assim, do curso. Né? A gente, óbvio que passa por criatividade, a gente passa por emoção, pelo coletivo, pelo fluxo de produção, né? Pela disciplina e pela liberdade que a gente tem ao ser um profissional ligado à criatividade. A gente passa pelo capital pessoal que a gente precisa ter, né? A gente tem um valor, nós somos os nossos próprios cartões de visita, né? E a gente fala sobre inspiração. E aqui tem uma coisa que é os skills, né? As ferramentas. A gente fala sobre os hard skills, que são aquelas ferramentas técnicas, pelaquilo que você consegue medir, né? A eficiência de uma pessoa. E a gente fala sobre as soft skills, que é exatamente sobre o comportamento, né? Como é que essa pessoa trabalhando em grupo, dentro de uma equipe. Porque o trabalho de audiovisual, ele é um trabalho em equipe. Não tem uma pessoa que esteja fazendo audiovisual sem ter que estar conectada a outra, de uma área na outra, todo mundo. Por isso eu coloquei aquela tenda do circo, né? O audiovisual ele tem um pouco essa coisa da paixão, né? Da família, das equipes que se formam a cada projeto. E aí a gente tem essa questão, né, que a gente somos mentes criativas, né? E a gente está num mundo muito incerto hoje em dia, mas é um mundo que valoriza cada vez mais o conhecimento e a tecnologia. Então, assim, é importante a gente se manter atualizado, mas é importante a gente desenvolver a nossa criatividade, estimular a nossa curiosidade, experimentação, imaginação, colaboração, está aberto a novas ideias e perspectivas. Né? Então, isso aqui que eu falei agora está muito ligado com as soft skills, né? De que maneira eu me coloco nesse ambiente de trabalho, de que maneira eu me coloco nessa produção, com esse grupo de profissionais. Então, assim, é muito importante a gente tratar também, a gente desenvolver também as nossas soft skills para trabalhar nesse universo. E aí eu gosto sempre de trazer isso, porque a gente tem uma questão que é muito delicada, né? A gente tem mente e cérebro, a gente tem razão e emoção, a gente tem sentimentos, experiências, cognição. Então, de um lado, né, você tem aqui o cérebro, a sua estrutura cerebral, né? As suas emoções, elas acontecem dentro de uma estrutura cerebral, dentro de um percurso de sensibilidade, literalmente, que você tenha com mundo externo, isso fica armazenado dentro da sua cabeça e você vai ter determinado tipo de emoção diante de determinada situação. E aí a gente tem a nossa mente, né? Como é que a gente elabora isso tudo? Por que eu falo sobre isso? Porque é muito importante, quando a gente está fazendo um trabalho em equipe, a gente ter autoconhecimento, a gente entender um pouquinho como é que a gente lida com as nossas emoções, como é que a gente lida com a perspectiva que o outro tem de determinada situação. Como é que eu negocio o que é importante para mim e para o outro naquele trabalho? Então, é sempre importante o balanço, né, como eu falei, das hard skills e das soft skills. Aqui, né, eu gosto sempre dessa figura porque, assim, a gente tem um trabalho que todo trabalho criativo, ele precisa de um equilíbrio, né? Ele precisa ter a liberdade da criação, mas ao mesmo tempo ele precisa ter a disciplina do processo criativo, né? Mesmo os artistas individuais, os que expõem em galerias, né, os escultores, essa turma toda, eles precisam ter a disciplina, né? Eles não estão só ali criando sem saber para onde nem porquê. Eles imaginam aquilo como um projeto, né? Que material ele vai precisar ter,
de que forma ele vai representar a sua arte. Então, assim, o nosso trabalho criativo, ele está sempre num pêndulo, numa gangorrinha, que ora vai estar mais para o lado da liberdade, da criatividade sem freio, e ora a gente vai estar lá na disciplina, são os horários, né? É o orçamento, funcionamento de uma determinada equipe, de uma determinada produtora. A gente tem que entender essas coisas todas, né, para poder transitar por vários trabalhos, para a gente poder ser indicado para vários trabalhos. Né? Eu sempre vou lembrar isso. Nós somos o nosso cartão de visita. Então, a gente sempre, né, as pessoas, a gente não, a gente, as pessoas tendem a achar, né, que a vida de um artista é só aquilo que aparece na pontinha do iceberg, né? Ah, que lindo que ficou esse filme, né? Que lindo que foi essa série, olha que maravilhoso essa novela. Mas ninguém é o famoso, né? Que quem vê close não vê corre, né? Então, assim, quem vê aquele close não imagina a quantidade de gente que esteve ali trabalhando para que aquele close fosse feito, né? Para aquele eu te amo, num big close na tela, fosse dito. Então, assim, é importante a gente entender que sim, a gente tem um certo glamour nessa nossa profissão, mas a gente tem um trabalho muito grande que dá sustentação para aquilo que a gente quer desenvolver dentro da nossa arte. E aqui eu gosto sempre de trazer essa figura do elefante, que é um conto, né? É uma fábula, sobre um elefante, em que aí são dois, quatro, seis. Seis pessoas, vestidas até aqui como cientistas, estão com os olhos vendados, e aí você faz o seguinte, pede para a pessoa, né, óbvio, é uma representação, pede para a pessoa de olhos vendados dizer, é colocado em uma parte do elefante e dizer o que é aquilo que ele está lidando. Então, o que está lá no rabinho do elefante vai dizer que é uma corda, né? A outra que está lá na perna, na pata do elefante, vai dizer que é uma árvore. O outro que vai pegar a tromba vai dizer que é uma cobra. Né? O outro vai dizer que é o vento, o outro vai dizer que é uma coisa pontuda. Então, assim, é importante que a gente tire os olhos do que é vertical no nosso trabalho. Né? Então, assim, a equipe de direção de arte tem que estar entendendo muito a direção de fotografia, a produção em si, o departamento, né, cada departamento entendendo o outro. Né? A gente não está aqui com uma parte separada trabalhando só na caracterização, ou trabalhando só na direção de fotografia. A gente faz parte de um todo. Então é importante a gente sempre enxergar o cenário como um todo e nunca ser aquilo assim, não, eu vim aqui para fazer figurino, então que se exploda o resto. Isso não cabe mais, né? Há muito tempo isso não cabe mais. O trabalho do audiovisual ele é sempre um trabalho em equipe. E aí é muito importante que a gente se preocupe com esse fluxo de produção. Né? Assim, a gente entender que é quase uma corrida de bastão. A gente está colocando um player para passar para o outro player. Né? A gente tem uma pré-produção que entrega para uma produção, que depois entrega para uma pós-produção, que vai entregar para uma exibição. Então, é muito importante a gente entender, dentro desses estágios, né, quem são as pessoas envolvidas ali, de que forma a gente pode fazer esse trabalho todo fluir de uma maneira melhor. E aí tem aqui uma imagem que eu até uso e dou sempre o crédito para o Porta dos Fundos, mas que foi a melhor imagem representada sobre esse fluxo. Né? Quando a gente imagina aqui uma equipe de um filme, e a gente parte aqui, né, do produtor associado, do produtor, do diretor, do roteirista, a gente vai vendo aqui assim o grande quadro do que são essas equipes. Né? E olha que quanto quadradinho, quantas pessoas a gente pode ter aqui em cada quadradinho desse. Então, a gente não pode ter esse universo somente focado verticalmente no que a gente está fazendo. E aí, a gente fica sempre com essa coisa assim, né? Tem muita gente que não sabe o que é soft skill e hard skill. Infelizmente, é assim que se fala, né, no mundo do trabalho. Né? E se fala cada vez mais disso. Né? Como eu falei antes, a hard skill é aquilo que você aprende na técnica, aquilo que pode ser mensurado. Né? E o soft skill é a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o ambiente ou com uma situação de estresse. Hoje em dia,
não só no audiovisual, né, mas em todo o mundo corporativo, se dá muita atenção para soft skill, né? Porque hard skill é uma coisa que você pode aprender. Soft skill também, você pode desenvolver, mas você precisa ter consciência que elas precisam existir dentro de você. Então, assim, a gente precisa criar sempre o valor em cima do nosso nome, né? Não adianta eu ser uma excelente figurinista, com ideias criativas maravilhosas, mas eu ser um ser insuportável de trabalhar, né? Então, assim, eu não tenho um papel de liderança na minha equipe, eu não consigo ter comunicação com a produção, eu só consigo me relacionar com a diretora do projeto. Então, assim, é muito importante a gente criar musculatura em torno do nosso nome, em torno da nossa figura. E aí eu pergunto sempre para as pessoas assim, qual é o storytelling que você quer contar da sua carreira profissional? Isso é muito importante, né? O que que você quer contar? O que que é a sua formação? Como é que você se coloca nos ambientes de trabalho? Como é que você vai se relacionar com as pessoas da sua área, das outras áreas da mesma equipe, né, do projeto? É muito importante a gente pensar qual é a história que eu quero contar. Como eu falei, novamente, nós somos o nosso cartão de visita. E aí a peça fundamental para isso é a gente ter um mínimo de autoconhecimento, né? A gente trabalha num mercado muito competitivo, né? Até pouco tempo a gente só tinha TV aberta, né? E cinema. Hoje em dia qualquer tela é tela para exibição de qualquer conteúdo, né? Então a gente precisa ter muita competitividade, né? Tem muito profissional ou tem pouco profissional, mas quando tem pouco profissional, como é que eu me destaco nisso? Como é que eu vou ser sempre chamada para um job atrás do outro? Então, assim, é fundamental a gente ter um pouquinho de autoconhecimento, né? A gente olhar para dentro, aqueles dois cérebros que eu mostrei lá atrás, né? Como é que eu racionalmente eu exercito o meu cérebro, né? Que a área toda de planejamento, a área toda executiva está muito aqui na nossa parte pré-frontal. E como é que eu trato das emoções, né? As emoções elas estão numa área mais profunda do nosso cérebro. Então é importante saber como é que a gente reage também. E aí eu falo sempre, né, para a gente juntar capital para o nosso branding profissional. Como é que a gente junta esse capital, né? A gente procura sempre buscar quais são os nossos valores pessoais, né? O que que eu acredito como pessoa, né? Eu sou uma pessoa que acha importante a diversidade. Eu sou uma pessoa que dou muito valor para a ética no trabalho. Eu sou uma pessoa que dou muito valor em ser uma pessoa extremamente relacional. Então, cada pessoa tem um valor diferente para si. E eu vou dizer uma coisa, assim, valores pessoais, eles têm a ver com a nossa educação, com a nossa formação, com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Então, isso tem uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de fazer produções, por exemplo, produções que venham de fora para serem realizadas aqui, né, no país, é muito importante a gente entender qual é a cultura desse player que está nos contratando, né, ou através de uma produtora que está nos contratando. A gente entender, hoje em dia se fala muito do compliance, né, a gente entender qual é o compliance que tem dentro daquela produção, né? A gente não pode ignorar, a gente não está ali só para ser criativo, a gente trabalha num universo plural, pessoas diversas, graças a Deus, com seus valores próprios. Então é muito, muito importante a gente ter isso quando a gente está falando de branding profissional. A gente definir os objetivos, né? O que eu quero com aquele trabalho? Assim, esse trabalho tem a ver com o que eu quero realizar, porque normalmente quando a gente faz uma coisa que a gente não está muito afim, a gente não vai trabalhar bem, né? O nosso cérebro ele não vai ter prazer na realização daquilo. Então, ele vai te bloquear mais emocionalmente, ele vai te criar algumas ciladas, né? Eu falo isso baseada, não é na minha cabeça, né? Eu fiz em 2019, 2020 ali, pandemia, comendo solto, eu fiz uma pós-graduação em neurociência.
E para mim ficou muito claro, né, essas questões todas relacionadas ao funcionamento daquele cérebro aqui estrutural que eu falei, e como é que esse cérebro estrutural aqui acaba refletindo no outro aqui emocional. Identifique os seus pontos fortes, né? Assim, tem uma máxima que a gente deve, na psicologia positiva, que também é uma outra área que eu fiz uma pós-graduação, a psicologia positiva não é você ver as coisas pelo lado cheio do copo ou você ver o lado positivo de todas as coisas. Há um grande equívoco nessa questão da psicologia positiva. A psicologia positiva diz o seguinte, que é claro que você precisa ver, né, as questões psicológicas das pessoas, né, os traumas, as neuroses, isso para a psicologia, né, gente? Mas que é importante também você trazer valor para aquilo no que você faz bem, né? Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa péssima para seguir manual, ler manual. Eu sou mão na massa, eu quero fazer e ir aprendendo como faz o tempo inteiro. Então, assim, eu vou ficar me forçando a aprender uma coisa que aquilo não encaixa no meu perfil, no meu temperamento. Não adianta, ou eu não tenho habilidade, né? É pegar uma pessoa para botar para fazer crochê e a pessoa não ter ali a mínima coordenação motora fina para realizar aquele trabalho. Ela até vai fazer, mas ela vai custar muito mais a manejar aquelas agulhas e a linha, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tenta, né, a gente procura fortalecer o que é importante para a gente também entender quais são os pontos de melhoria que a gente precisa ter, né? Porque todo mundo tem os prós e os contras. Talvez se tem alguma coisa aqui que a gente precisa melhorar, vamos correr atrás dela. Talvez eu faça uma produção internacional que toda equipe precisa falar inglês. A gente está percebendo isso, que tem que ter sempre falando inglês. Será que eu não tenho que melhorar o meu inglês também para ser mais competitivo nesse mercado? O que será que o mercado está pedindo desse profissional? Vamos entender um pouquinho, né, quais são as demandas, né, dos projetos e das produtoras em relação às pessoas, né, e não em relação só ao seu trabalho, à sua função vertical. Seja autêntico, né? Não tem nada pior que você não ser quem você em todos os segmentos da sua vida, evidentemente, mas você não ser quem você é no trabalho, né? A gente passa muitas horas no set, né? Isso já melhorou muito em televisão aberta, né? Ainda precisa melhorar talvez um pouco nas produções de cinema, mas assim, a gente passa muito tempo convivendo com as outras pessoas, com uma demanda muito grande, que nos dá muito prazer, mas é muito importante que a gente seja quem a gente é, né? Que a gente traga para o nosso trabalho a nossa pessoa íntegra, né? Então, a gente fala muito hoje sobre diversidade no ambiente de trabalho. Então, traga a pessoa diversa que você é para o seu ambiente de trabalho, né? Então, se você tem uma maneira peculiar de se vestir, de ter o seu cabelo, traga isso para o seu ambiente. Mostre que você é aquela pessoa, daquela forma. E não que você é uma pessoa fora do ambiente de trabalho e uma pessoa outra, né? Fora de lá. Aí tem uma coisa muito importante para esse branding, que é você precisar comunicar a sua marca, né? Branding, pessoal. Então, é sempre muito importante a gente ganhar visibilidade, no bom sentido, né? E a gente investir no nosso network, a gente investir em quem são as nossas pessoas que nos inspiram, né? Quais são os trabalhos dos profissionais que me inspiram naquilo que eu quero fazer nesse segmento do audiovisual, né? Quem são os diretores de fotografia que me inspiram? Quem são os figurinistas, sabe? Vamos começar pelo básico, assim. Vamos ver quem recebeu os prêmios mais importantes relacionados à produção do audiovisual pelo mundo. Vamos procurar aquela pessoa, o trabalho que ela fez, vamos entender de que maneira eu me relaciono com a obra daquela pessoa, se aquilo faz sentido para mim. E, além desse mundo, né, que hoje em dia a gente tem acesso via internet, quem são as pessoas que estão próximas a você, que possam funcionar um pouco como um mentor, um tutor ali no set, ou mesmo que não esteja no set com você, mas que você possa ser próximo e perguntar alguma coisa, aprender alguma coisa, né?
absorver a sabedoria daquela outra pessoa. Isso é muito importante, nosso branding pessoal. A nossa marca, ela é única, é como a nossa digital. Ninguém por exemplo, nos anos que eu estive na TV Globo, ninguém era igual a Denise. Como hoje também, né? Eu não estou falando da função em si, estou falando da pessoa. Então, assim, a minha marca, na empresa que eu trabalhei durante 25 anos, era minha, né? Eu não estava procurando ser parecida com fulano, com Beltrano, porque aquilo é o que fica, né? E é importante que essa impressão digital ela seja positiva, né? Que as pessoas, quem te contrata, tenham essa visão positiva dessa marca única que você deixou naquele lugar. Então, assim, a gente precisa sempre, tem 3 coisas que eu falo que a gente precisa prestar muita atenção, né, em relação ao propósito, às habilidades e aos desafios que a gente quer. Eu acho que a gente tem sempre um projeto, é sempre um desafio. Eu acho que quando a gente não se sentir desafiado num novo projeto, talvez a gente esteja precisando pensar se realmente eu gostaria de estar naquele lugar, né? Aí eu falo do propósito. Qual é o propósito de eu estar fazendo, trabalhando no mercado, trabalhando no audiovisual? Quais são as habilidades que eu tenho, que eu preciso ter para estar nesse ambiente de trabalho? E aí volto de novo, né? Soft skill, hard skill. Então, assim, pensar. A carreira, ela é feita pela pessoa. Ela não é feita através de uma empresa, ela não vai ser feita através só de amizade, né? Ela é feita através do percurso que você quer ter. Quais são os seus objetivos? O seu objetivo. Uma vez eu dei aula para uma turma, foi bastante curioso, que eu fui perguntando, né, quais eram os objetivos de cada um, por que cada pessoa que estava ali no curso estava ali. E aí era muito engraçado, porque as pessoas falavam assim da função. Né? Eu quero ser isso, eu quero ser diretor, eu quero ser diretor de fotografia, eu quero ser roteirista. Ok, e aí eu falava assim, mas você sabe qual é a trajetória que você tem que fazer para chegar até nesse lugar? A gente tem que entender que é uma jornada, né? Existe uma trajetória, existe um passo a passo que você precisa cumprir para chegar naquele lugar, né? Ninguém acorda de manhã uma coisa e de tarde virou outra coisa, né? Você teve que estudar, você teve que se desenvolver, você teve que começar, de repente, a fazer um estágio, você foi aprendendo ali, né, no hands-on, na mão na massa. Então, assim, o que eu estou fazendo para atingir aquele meu objetivo? Porque o objetivo é seu, sempre, na sua vida, seja em que profissão for, seja a vida que você leve. Coloque um propósito e construa isso devagar. Não precisa ser uma coisa gigante. Vai ali fatiando, né? Todo planejamento ele funciona melhor quando a gente vai aos pouquinhos, colocando pequenas metas. Então, agora eu vou fazer o curso da ABC. Fiz. Agora eu vou fazer não sei o que lá. Fiz. Agora sou assistente do fulano de tal. Agora eu vou, entendeu? Então, assim, busquem sempre entender qual é a jornada, de aonde vocês querem chegar com essa profissão. E aí, falando aqui, uma correção, tá, gente? Porque eu fiz aqui a besteira de louca. O curso são 12 horas, não são 6, são 12 horas, divididos em 2 horas por dia, toda terça e toda quinta. E a gente começa uma turma nova no dia 17 agora, 17/10, e a gente termina, tá errado aqui também, não é 31/10, é 7/11. Então, o curso começa dia 17/10 e 7/11. Tá bem? Espero que esse vídeo sirva para te inspirar a fazer o curso e quem sabe em breve a gente não se vê. Obrigada. Um beijo. Acabou!